sorrisos nos fazem viver. Abra o coração, deixa o amor se expandir. A cada fim há um novo porvir. Deixa ir, deixa fluir. O que passou já não está aqui. Sinta o novo, deixe entrar. O ciclo é vida, pronto pra girar. O ontem é semente, o hoje é plantar. O amanhã floresce onde você cuidar. Respire profundo, sinta o pulsar. A vida é um ciclo pronto pra mudar. Deixa ir, deixa fluir. O que passou já não está aqui. Sinta o novo, deixe entrar. O ciclo é vida, pronto pra girar. Os aprendizados ensinaram a crescer. Os sorrisos que ficaram nos fazem viver. Abra o coração, deixa o amor se expandir. A cada fim há um novo porvir. Deixa ir, deixa fluir. O que passou já não está aqui. Sinta o novo, deixe entrar. O ciclo é vida, pronto pra girar. O ontem é semente, o hoje é plantar. O amanhã floresce onde você cuidar. Respire profundo, sinta o pulsar. A vida é um ciclo pronto pra mudar. Deixa ir, deixa fluir. O que passou já não está aqui. Sinta o novo, deixe entrar. O ciclo é vida, pronto pra girar. Então celebre, dance sem medo. A mudança é leve, siga o enredo. Siga a luz que vem do interior. Meus amores, meus amores, sejam muito bem-vindas. Vocês estão me escutando bem? Sim, Maravilha. Boa noite, Mari. boa Mari, noite. Dai, Geri, Su. Sejam muito bem-vindas, amadas. Esse nosso encontro é um encontro bem especial. É o encontro que veio como uma sugestão para assim a gente trazer um pouco de reflexão, de expansão de consciência, sim, atividade, trazer um pouco para o corpo. E à medida que essa musiquinha foi tocando, né, que nada mais justo do que trazer ela como o início de um novo ciclo, ano novo, ano na numerologia, ano 1, eu estava aqui. Não sei se vocês perceberam, mas estava aqui me conectando comigo, com o divino, com a espiritualidade amiga, e assim, senti no coração de tirar uma cartinha. E, meus amores, olha a cartinha que veio, não sei se vocês conseguem ver. Receptividade. E uma carta com um simbolismo muito grande. Inclusive, vou mandar depois nos grupos, tá? Mas é o corpo de uma mulher, o corpo nu de uma mulher, com os chakras aqui sendo representados, e uma flor de lótus na cabeça. E essa flor de lótus representa muito essa passagem, né, frente ao divino, as mãos abertas, os braços e as mãos aqui abertas, e ela está numa posição de quem realmente está se abrindo para o novo. Então, é uma carta extremamente característica com esse nosso momento, né? E não podia ser melhor representada. Então, aqui eu sinto também uma mensagem do universo para me trazer um feedback também do quão, assim, eu estou alinhada em trazer esse momento, em servir como canal divino, de trazer esse momento aqui no dia 19 de janeiro, às 19h30,
Para quem não sabe ainda, esse encontro é um encontro fechado para as meninas, as borboletas do Metamorfose Plan, o meu acompanhamento de planejamento consciente cíclico, que aconteceu durante todo o ano de 2025, onde tivemos a oportunidade de planejar, de receber teoria, prática, e de 3 em 3 meses, em grupo, a gente foi se encontrando para, assim, fazer metas, reajustar metas e celebrar, né, as metas. E eu senti no coração, de uma forma muito forte, de abrir também esse espaço para o grupo gratuito do para o bem maior, porque falamos um pouquinho sobre planejamento cíclico e algumas pessoas, né, trouxeram interesse de assim entender melhor. Para alinhar as expectativas, esse não é o espaço em que eu vou contar tudo sobre o planejamento cíclico. Isso acontece lá dentro do Metamorfose. Mas esse espaço é um espaço, sim, de abertura, é um espaço para trazer um pouquinho mais de reflexão, um pouquinho mais de expansão de consciência. E eu quero que todas que aqui se encontram se sintam muito bem-vindas e acolhidas nesse espaço e nesse tempo. Vamos nós, meus amores! Para quem ainda não me conhece, eu sou psicóloga de formação e sou terapeuta por escolha e vocação. E depois de bastante tempo atuando, né, condensando algumas técnicas, Theta Healing, coach, né, desenho humano, um pouquinho dos conhecimentos de constelação sistêmica, o ano de 2025, ele teve uma virada de chave muito grande na minha atuação. Tanto individualmente falando, né, enquanto cliente, como especialmente enquanto profissional terapeuta. E eu entendi que a verdadeira transformação, ela precisa existir no corpo. Ela passa pelo corpo. É através do corpo e pelo corpo. Então, assim, eu estou mergulhando de uma forma muito intensa nos conhecimentos da somática, para assim, né, condensar meus atendimentos, já venho fazendo isso, condensar meus atendimentos, trazendo não apenas ciência, mas também consciência, corpo e simbolismo, para que a mudança ela não seja apenas compreendida, mas principalmente para que ela seja sentida. E assim, meus amores, estamos em plena lua nova lá no céu. As minhas borboletas do Metamorfose Plan já entendem o que isso significa em termos energéticos, em termos astrológicos. Mas eu vou aqui trazer de uma forma muito resumida que a lua nova não é apenas para fazer mais. Pelo contrário, a lua nova ela tem muito uma energia de introspecção, uma energia mais interna, uma energia de parar, de planejar, de olhar ao redor. E esse encontro, esse nosso encontro hoje, tem esse significado bem simbólico. Porque muitas que aqui estão e estiveram comigo no Metamorfose Plan, e assim a gente entende que essa lua nova, ela vem muito como uma mensageira. E a gente vai então fazer uma prática, caso vocês assim me permitam, e se permitam, principalmente se permitam, uma prática muito rápida e ao mesmo tempo profunda. E o que eu vou sugerir inicialmente é para que cada uma se sente aí numa posição confortável. E ao se sentar nessa posição confortável, eu vou convidar para que cada uma feche seus olhos. Os dois pezinhos no chão, sentindo inclusive o chão. Eu vou então convidar para que seja feita 3 respirações profundas. Inspirando e expirando. Ah.
E ao expirar, você solta, de preferência dessa forma verbal. Ah, soltando todo e qualquer peso. Soltando toda e qualquer rigidez. Inspira, prende um pouquinho, 3 segundinhos e solta. Nesse momento, meus amores, eu vou convidar para que vocês, assim, escutem uma música com os olhos fechados e pegando toda essa mensagem. Você é vida, você é vida. Inspire e sinta a pulsação do universo dentro de você. Cada célula do seu ser carrega a sabedoria das estrelas. Cada batida do seu coração é uma celebração do infinito. Você é mais do que acredita, mais vasto do que compreende. Dentro de você reside a mesma energia que cria galáxias e florescem planetas. Você é o cosmos manifestado, a dança perfeita entre luz e sombra. Neste momento, permita-se expandir. Deixe as amarras do medo caírem, liberte-se do peso que não é seu. Tudo que você precisa já está aqui, dentro do silêncio sagrado da sua alma. Você não caminha sozinho, o universo te guia. Com sinais, com amor, com propósito. A cada passo sua luz ilumina caminhos novos, Conectando mundos, despertando corações. Lembre-se, você não é um fragmento, você é o todo. Você não busca, você já é. Flua com a música do universo, dance com a harmonia divina. Você é eterno, você é eterno, você é o cosmos. Neste momento, permita-se expandir. Deixe as amarras do medo caírem, liberte-se do peso que não é seu. Tudo que você precisa já está aqui, dentro do silêncio sagrado da sua alma. Você não caminha sozinho, o universo te guia. Com sinais, com amor, com propósito. A cada passo sua luz ilumina caminhos novos, conectando. Cada passo, sua luz ilumina caminhos. E com toda essa mensagem trazida através dessa música, ainda de olhos fechados, eu vou servir como mensageira agora dessa lua nova que está no céu nesse momento, com toda a energia que ela assim simboliza, de planejamento, de recomeço, de oportunidade. E vou trazer assim 3 perguntas. Eu quero, por favor, cada uma que aqui está assistindo essa aula, ou gravada, ou agora nesse momento presente, assim se dê abertura para escutar a resposta vinda do coração, que já não se sustenta mais. O que você está vivendo em termos de hábitos, atitudes, de vida prática, que já não se sustenta mais.
Pode ser esse foco no futuro que está trazendo sintomatologias ansiosas. Pode ser um projeto profissional, um relacionamento que já não se sustenta mais. Se conecta com seu coração, com essa multidimensionalidade. E permita receber essa resposta. Sem qualquer teor de culpa por estar vivenciando ainda isso. Traga a energia apenas de oportunidade. De assim estar acessando essa consciência. Que já não se sustenta mais. Permita que essa resposta reverbere em cada célula do seu campo. Caso sinta de abrir os olhos devagarzinho ainda nessa frequência, para anotar a resposta. Em algum caderninho, no bloco de notas, no computador. Faça, por favor, bem devagarzinho. O que já não se sustenta mais. O que precisa ser encerrado de verdade. Vem como uma pergunta complementar. O que precisa ser encerrado de verdade? E por fim, o que está pronto para nascer, mas ainda precisa de espaço? O que está pronto para nascer, mas ainda precisa de espaço? Sua versão, projetos profissionais, um vínculo mais saudável com seus pais, consigo mesma. Conecta com o coração. De uma forma muito íntima e transparente. Entendendo que é apenas você que está acessando essas respostas nesse momento. Eu vou pedir que num lugar seguro você assim compartilhe. Ou nessa conversa de diálogo interno íntimo com você mesma, ou num bloco de notas, ou num caderno. Você assim pode registrar essas respostas em plena lua nova. Lua que pede honestidade, que pede transparência. Vou dar mais um minutinho, para que seja feita com calma, com consciência, com presença. Lembrando que a gente está abrindo esse campo, mas à medida que vão se passando os dias, as semanas, vocês podem revisitar essa atividade, para ir assim complementando. Os insights, eles vão aparecendo, vão surgindo ao longo desse tempo. Tem muitas coisas na mente inconsciente. Podem ainda estar protegendo essa versão atual. E assim, amadas,
Para quem participou do rito de virada, que aconteceu no dia 29 de dezembro, a gente falou muito sobre a energia do ano de 2026, a numerologia, um ano, um que está aí com força total, para não apenas trazer a energia desse ano de 2026, mas também para os próximos 9 anos. E eu tô aqui para lembrar que esse ano de 2026 ele não vem pedindo esforço, ele vem pedindo coerência. Ele não vai começar, pelo menos a gente, não vai começar com metas. A gente vai começar com identidade, fortalecendo a identidade, abrindo espaço para que se torne sustentável, para que não seja apenas um bloco de metas, de tarefas, que à medida que o ano vai passando, a gente vai de repente se frustrando por não estar executando, ou vai executando, mas não vai conseguindo sustentar. Muitas que aqui estão, eu imagino que sabem exatamente o que querem. Mais dinheiro, mais liberdade, mais prazer, mais tempo, mais leveza, mais paz. Mas muito provavelmente ainda está vivenciando essa realidade de quem ainda não se tornou a mulher que sustenta essa nova meta, essas novas metas. Tudo que você vive foi criado pela mulher que você é até aqui, por essa versão dessa mulher. E é por isso que hoje eu tô aqui para falar de identidade. Antes de falar sobre metas, planos, planejamento e ação, a gente está aqui para falar sobre identidade. Tudo que você foi até aqui foi porque sua identidade atual sustentou. Suas crenças, seus pensamentos recorrentes, sua rotina, seus hábitos, suas decisões, seus limites emocionais. Então, meus amores, se a gente quer uma nova versão, a gente precisa entender que a realidade ela não responde ao desejo. Ela responde à identidade. Ela responde ao que nosso sistema nervoso ele consegue sustentar. Então, se ele está desorganizado num modo de sobrevivência, num modo de luta ou fuga, a gente não sustenta o que a gente quer. Então, antes de decidir aonde você quer chegar, a gente vai precisar decidir quem você quer ser, o que você quer sentir, quais são os hábitos, que tipo de rotina sustenta esse estado interno, para depois a gente pensar verdadeiramente nas metas. Então a gente está aqui para entender primeiro, e é aí que mora o X da questão do planejamento, consciente e cíclico, que respeita os ciclos internos, para quem ainda menstrua, que respeita todas as fases dessa menstruação, e para quem já tirou o útero ou já está numa menopausa, baseia lá na lua externa. O que cada lua, lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante, traz de energia. E para quem menstrua, faz esse paralelo, tanto do ciclo interno, que é o que a gente chama de lua interna, quanto do externo. Para assim a gente pautar todo esse planejamento respeitando quem se é. E aí que entra o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal e os ciclos. E, meus amores, não é sobre uma linha de chegada.
é sobre sustentar essa versão de si mesma que consegue sonhar e que deve sonhar, planejar e executar. Então, aqui a gente não está falando sobre não sonhar mais. A gente está falando, sobretudo, de entender que o que precisa morrer não é o sonho, é a versão antiga. Para que uma nova versão, uma nova identidade possa surgir, para assim sustentar esses novos sonhos. E o que eu estava falando quase agora, você não manifesta um novo ano com o mesmo sistema nervoso. Então, a gente está aqui para ir para o corpo. A gente está aqui para trazer também ferramentas somáticas de sustentação, para que esse corpo ele se torne receptivo para essa sua nova versão. E mais do que recepção, para que ele consiga sustentar essa nova versão. Faz sentido, meus amores? Tá fazendo sentido o que eu tô falando até agora? Comente aí no chat. Andressa, meu celular vai descarregar, irei acompanhar. Caso eu não consiga o vídeo, ficará gravado, né? Sim, meu amor, ficará gravado, sim. Aqui, pronto. Ficará gravado, meus amores. Mas lógico que no ao vivo a gente sente toda essa energia, né? Então, meus amores, é sobre isso. Todo sentido. Que bom, que bom. Então, antes de desenhar o que a gente quer, a gente precisa se perguntar: quem é a mulher que já vive lá? Com esses novos projetos profissionais, com essa casa, com esse carro dos sonhos, com essa relação X. Quem é essa mulher que já vive lá? E eu vou trazer uma perguntinha, que caso vocês possam, eu vou pedir que vocês anotem. Para começar respondendo e para assim, e formatando essa resposta ao longo do tempo, tá? Porque talvez não venha como uma forma de download imediato, mas é uma resposta que vai sendo construída. Eu vou pedir que nesse momento você seja muito honesta consigo mesmo. Entendendo que não é sobre uma meta, um plano, é sobre ser a mulher que sustenta tudo isso, sem colapsar. Sem de forma inconsciente voltar para aquele estado original. Ou aquela que conquista, 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 isso acontece muito com a energia do dinheiro, né? Ganha mais, 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 daqui a pouco volta para aquele estado de estaca zero, ou várias coisas vão acontecendo na vida que vai sabotando esse crescimento, esse merecimento. E daí tem mil coisas para pagar, e daqui a pouco, ai meu Deus, pensei que estava progredindo e daqui a pouco tudo aconteceu. Né? Então, é sobre ser a mulher. E eu vou pedir que cada uma responda agora com muita honestidade. O que sua versão atual, o que a sua versão atual ainda faz que essa nova versão não faria mais? O que sua versão atual ainda faz que essa nova versão ela não faria mais? Quando eu digo essa nova versão, é essa versão que está aberta para conquistar outras coisas, coisas diferentes, que sabe o que precisa deixar para trás e que sabe que precisa abrir espaço para conquistar novas coisas. A pergunta é: o que essa versão atual ainda faz que essa nova versão não faria mais? É isso, amada. É isso. São essas coisas que precisam morrer. Não são seus sonhos, não são seus planos.
São essas coisas. É essa sua versão antiga. Ou talvez a sua versão atual. E no rito da virada, a gente fez isso de uma forma muito profunda. Utilizamos 4 elementos: fogo, água, terra, ar. Fizemos de uma forma muito simbólica esse renascimento. Fazendo atividades simbólicas também. Para se despedir de 2025 e trazer abertura para esse ano de 2026. E o maior erro, meus amores, que eu vejo são as pessoas tentando mudar a vida só de forma consciente, com a mente consciente. Com palavras de afirmação, com a mentalidade positiva, não se sustenta, meus amores, não se sustenta. Se a gente continua alimentando de forma inconsciente com os estímulos que a gente está acostumada, não adianta. Não adianta. Vendo as mesmas coisas, reproduzindo as mesmas coisas, os mesmos gatilhos emocionais, fazendo uso de celular para X coisas, trazendo o mesmo estado de sobrevivência. Não adianta. Você não manifesta o novo ano com o mesmo sistema nervoso desorganizado. E é por isso que a gente vai dar atenção a esse sistema nervoso. E agora eu vou convidar então vocês para fazer uma atividade. Uma atividade reflexiva. Se por acaso alguém, então imagina um observador externo analisando o uso que você tem hoje com o seu celular. Os conteúdos que você assiste ou não assiste, ou só fica ali rodando, né, passando feed, o que você consome, o que você salva, o que você assiste antes de dormir. Qual a versão sua esse observador externo descreveria? E a gente não está aqui para julgar ou para se culpar. A gente está aqui apenas para refletir, entendendo que o celular é um retrato atual. Ele diz muito sobre qual identidade você está reforçando. O que esse observador externo lhe diria? Está no modo fuga? Está fortalecendo a ansiedade? Está rolando o feed para se desconectar ainda mais o corpo? A sua versão de si mesmo? O que ele diria? Para responder com bastante intenção, com bastante transparência. E essa atividade tão simples, ela vai trazendo insights, inclusive, para essa nossa versão atual. E talvez a primeira ação seja, inclusive, trazer uma consciência maior sobre a forma com que a gente utiliza o celular, as redes sociais. O tempo que é tão precioso e que está à nossa disposição. Todo mundo tem 24 horas. A forma que a gente utiliza é que a gente precisa verdadeiramente entender. Principalmente nós mulheres, que só de nascermos já carregamos essa energia, quase como uma obrigação de fazer, de servir, de que temos valor se a gente faz ou serve. Parece que a gente sempre precisa estar pelo outro. Isso vem muito dessa sociedade machista e patriarcal com que vivemos.
E a gente tem um trabalho muito interno de reprogramar essas células, de reconstruir esse entendimento. E quando a gente fala de planejamento, muitas vezes a gente tem uma ideia errônea que a gente precisa ser produtiva, que produtiva é fazer mais num menor espaço de tempo, que é encher a agenda de afazeres, para assim a gente se perceber tendo valor. E quando a gente vai para um planejamento consciente, não é sobre isso. Não é. Pelo contrário. Faz sentido, meus amores? Por isso que no planejamento, primeiro a gente foca em como a gente quer se sentir. Primeiro, como quer me sentir. E depois, qual é a rotina que sustenta esse estado interno. E daí a gente vai pensar em mais dinheiro, em novos planos, em projeto, em casa. A clareza do que a gente quer, sem essa identidade firmada, vira frustração. E quem nunca passou por um estado de frustração ao se comprometer com planejamento, com uma organização de rotina? Quem nunca? E aqui eu não estou prometendo que a gente não vai mais se frustrar. Mas eu estou prometendo que a gente vai cada vez mais abrir espaço para que seja de uma forma consciente. E à medida que a gente vai criando clareza, com consciência, fortalecendo essa identidade, a gente vai diminuindo o risco de frustrar, de se frustrar. E, meus amores, é por isso que o Metamorfose Plan passou por uma atualização. Primeiro foi um pedido das borboletas do Metamorfose. Andressa, e aí? Quais são os próximos passos? Estou te esperando para fazer planejamento. E eu falei, Jesus, eu também mudei internamente. As vivências de 2025 também fizeram, né, me atualizar. E eu quero muito que isso que fez sentido para mim transborde também na vida de quem assim, né, está acompanhando, de quem assim está contando com o meu auxílio. E por isso, meus amores, que ele foi reformulado para ser um processo de decisão e de planejamento cíclico que ajuda você a parar de se trair ao longo do ano, transformando clareza em escolhas sustentáveis e identidade viva. E assim, ele não vai entregar apenas conteúdo. Conteúdo, eu diria, que é inclusive um quinto do que o Metamorfose Plan entrega. Porque de verdade, eu sei que cada uma que está aqui minimamente consegue se planejar. Mas o Metamorfose está aqui para entregar e sustentar transformações. Para te ensinar a se escutar mais internamente, a fazer as coisas com mais leveza, respeitando os ciclos. E dessa forma, o Metamorfose 2.0, que é o que carinhosamente assim eu apelidei, oferece esse ano de acompanhamento para você se tornar um outro tipo de pessoa, essa nova versão de si mesma. Não mais reagente ao tempo, às demandas, aos ciclos, mas alguém que sabe agir, que sabe quando parar e que se permite parar, que sabe quando encerrar e quando recomeçar. Então, Metamorfose 2.0 não é só sobre fazer mais. É sobre viver em coerência com esse próprio ritmo. E assim, você decide melhor, age com mais presença e sustenta essas mudanças reais ao longo do tempo. E você não atravessa o ano sozinho. Você não se perde de si mesmo. Não se perde no processo. E não chega no final exausta e desconectada. Essa é a real proposta do Metamorfose.
E do lado daqui eu tô 100% comprometida a fazer isso acontecer. Mas óbvio que eu preciso do 100% de comprometimento de cada pessoa que tá aí do outro lado. Não adianta trazer só 10% e eu estar aqui oferecendo 100%. Concordam? E assim, meus amores, o Metamorfose Plan de 2025, ele foi todo em grupo. Mas eu senti muito forte no coração de trazer um primeiro momento individual para que cada pessoa, assim, compartilhe comigo os seus intentos, os seus desejos mais íntimos, processo de extrema confiança, para que eu auxilie nessa construção do 2026, esse processo. Nesses 12 meses, qual a sugestão que eu dou para ser feito em cada mês? Lembrando que existe o recalcular da rota. E é por isso que também existe um acompanhamento. Existem processos que vão acontecer. Existe o grupo para assim sustentar também. E cada uma que aqui está auxiliar a outra. Existe mais do que isso, existe um método, um processo. E dentro dele, tudo está realmente organizado para você não se abandonar ao longo do ano. E o método, ele se chama Ritos. É uma metodologia de transformação para te ajudar a organizar as decisões a partir da identidade, da sua identidade. E sustentar as escolhas ao longo do tempo por meio dos ciclos, dos rituais, das estações e dessa revisão consciente. Então, primeiro, acontece a ruptura. A gente encerra essa fase anterior de uma forma consciente. Tanto a partir do rito de virada, que a gente fez no dia 29 de dezembro, que está gravado, que já está disponibilizado na Hotmart, quanto fazendo isso de uma forma simbólica no nosso primeiro encontro individual. A partir de técnicas, ferramentas, método. Depois, a gente vai trazer toda a intenção, que acontece definindo a decisão como matriz e tema do ciclo. Depois, a gente faz essa transição. E a gente vai respeitar os ciclos, as estações, os ciclos internos, as fases da lua. E tudo isso trazendo sustentação. Revisando, ajustando e impedindo que haja paralisação, que é o que a gente chama, né, de forma somática, de congelamento, e permitindo, sobretudo, a regressão. Que às vezes, quando a gente se compromete, percebam se não é assim que acontece. Quando a gente se compromete a evoluir, às vezes a gente congela, e mais do que congela, a gente regride. Como nossa mente inconsciente, ela trabalha, né? Como acontece processos, sobretudo, que estão ali para trazer autossabotagem, que é o que a gente chama de resistências. Existem as internas e também as externas. E esse método, Ritos, foi criado justamente para sustentar todo esse campo. Ruptura, intenção, transição e sustentação. De forma prática, meus amores, como é que o Metamorfose Plan 2.0 ele vai acontecer? Você vai receber o rito de virada gravado, planejamento cíclico, que vão ser aulas gravadas para te ensinar a fazer e sustentar esse planejamento cíclico, encontro individual nesse começo do ano, encontro individual comigo, acontecido de forma online, durante 1 hora e 30, para que a gente desmiúce esse planejamento. E para que se torne ainda mais assertivo, eu mando antes um questionáriozinho. Porque daí você já chega com mais consciência nesse encontro, e eu também, para que a gente aproveite muito essa 1 hora de duração. Quem me conhece sabe que eu não economizo, então é 1 hora que pode ir até 1 hora e 30 de duração, tá? Na minha agenda, inclusive, eu vou deixar
1 hora bloqueada, até 1h30 bloqueada. E, meus amores, a grande novidade. A gente vai ter o rito das estações. Ou seja, verão, inverno, as estações do ano. A gente vai fazer um rito coletivo em cada uma dessas estações. O rito coletivo, ele vai ser vendido para quem não tiver também no Metamorfose. Mas, de uma forma, quem quer participar do rito de verão, participa. Financeiramente, não vai compensar fazer os 4, porque vai dar mais do que o valor do Metamorfose. E mais do que isso, fica um processo solto, concordam? E o Metamorfose não. O Metamorfose ele tem a metodologia criada para sustentar tudo isso, dando direito ao rito de virada, planejamento cíclico, encontro individual, rito das estações e grupo de WhatsApp ativo, com espaço de apoio e presença. Esqueci de botar algo aqui. Notion. O Notion atualizado. Vou mostrar aqui o que é o Notion para vocês. Para quem não conhece. Minhas meninas do Metamorfose não estava no script, então parei de compartilhar a tela aqui para vocês não verem tudo que eu vou, todo o caminho que eu vou assim trazer até chegar no Notion. Mas vocês vão ver, inclusive, eu já estou utilizando o meu Notion. Vou compartilhar a tela novamente com vocês. E esse é o Notion, meus amores. 2026. Esse é o Notion. Comece aqui. Primeiro passo da sua metamorfose. E dá para fazer atividades para se reconectar com 2025, trazer um encerramento, fazer uma análise de 2025, uma roda da vida. Mais do que isso, um espaço de reconexão para você revisitar sempre que assim sentir, com ferramentas terapêuticas, de autoconhecimento, meus valores, o que é sucesso, carta para 2026, mapa dos sonhos, autocuidado, papel, escrita intuitiva, mandala lunar, tarefas para cada fase, insights, sério. Criação intencional, com tudo isso. Desejos, direções para 2026, metas, hábitos, rituais, rotina ideal, mini mudança, gestão do tempo para planejar 2026 e mais do que isso, um espaço para planejar todo o ano de 2026. É sobre isso. Todo ano. Eu, inclusive, já estou usando. Vou abrir até aqui para vocês. Como estamos num espaço seguro, vocês vão acessar aqui minha intimidade. Vou passar bem rapidinho, tá? Para não verem tudo. Como estou me sentindo no início do mês, esperançosa, como quero me sentir no final do mês feliz, a energia que vai me guiar, a fé, metas do mês, opa! Fases da lua, lua cheia, lua minguante, estamos aqui em lua nova, que iniciou ontem, dia 18, organizando o meu mês, minha semana, já que foi semana passada, já estou aqui com a nova semana, com as metas, e é sobre isso. É sobre isso. Vocês recebem também metamorfose, tá? Esqueci de botar aqui no meu material, mas vocês recebem um Notion do Metamorfose Plan. Lá no Instagram eu já vou atualizar para não me permitir esquecer desse ponto, que também é um ponto muito importante. E o Metamorfose Plan, meus amores, não é para quem quer apenas se organizar, se planejar. É para quem sente que não pode mais atravessar 2026 sendo a mesma pessoa. Não quer mais atravessar esse novo ano, mais um ano, sendo a mesma pessoa, com as mesmas metas, os mesmos desejos, intentos. E é isso, meus amores. Andressa, tá? Você mostrou o que é o metamorfose, mas e aí? Como assim? Dúvidas? Estou aqui à disposição. Questão do investimento. Eu vou compartilhar no particular de cada uma. Já posso, assim, trazer que vai ser um investimento acessível. A gente vai passar 1 ano de acompanhamento. Então, dividindo, sei lá, dá o valor de uma pizza, talvez, por mês. Mas você está aqui investindo em você, no seu processo. Não substitui o processo terapêutico. São coisas diferentes, tá? Aqui a gente está focado em planejamento consciente e cíclico. Nas metas, nas intenções. E um valor de investimento, né, infinitamente menor do que um acompanhamento terapêutico, inclusive,
Então não vale nem a pena, né, investir em um atendimento para ficar falando sobre metas. Verdadeiramente vale a pena receber tudo isso, né? Quem já fez o rito de virada, fez um investimento no rito de virada, recebe um cashback, tá? Meninas do Metamorfose Plan, um compromisso público, vocês têm o mesmo valor de investimento do ano passado. E meninas que não são do Metamorfose ainda vão ter um valor de investimento um pouquinho maior, porque realmente eu honro quem está comigo na trajetória. E já sabem que ano que vem, quem assim quiser também fazer parte do Metamorfose, vai ter um upgrade, né? Vai ter uma atualização do valor, mas vocês, assim, vão ser honradas também com esse valor do investimento desse ano. Tá? Duas das meninas que estão aqui já estão no Metamorfose Play, sabendo que o valor do investimento é o mesmo do ano passado, né? Mari e Dai, sejam bem-vindas, meus amores. Muito obrigada pela confiança, tá? E aqui eu abro esse espaço, meus amores, para caso queiram compartilhar alguma coisa por chat, se fez sentido, se está reverberando, se quiser tirar alguma dúvida também, estou aqui inteiramente à disposição. Vou abrir depois um minutinho de sabedoria. Mari, quer falar alguma coisa, meu amor? Boa noite. Boa noite. Só agradecer pela aula, agradecer também pelo Metamorfose 2025. Foi ótimo aprender sobre planejamento e, melhor ainda, conseguir realizar, né, aquilo que foi planejado. Então, muito obrigada, Andressa. Foi de importância assim gigantesca. Então, por isso que eu nem pensei duas vezes. Quero Metamorfose para 2026 também. Preciso. Obrigada. Obrigada, meu amor. Gente, essas clientes, assim, Mari veio me perguntar, Andressa, e aí, metamorfose, como é que vai ser? Eu falei, amada, não sei. Estou esperando aí uma inspiração divina. Não sei como vai. Só sei que eu quero. Falei, beleza. Como eu vou entregar, está sendo formatado. Mas Mari já deu o voto aí de confiança, né? E eu estou honrando, inclusive, essa confiança, trazendo esse encontro individual. Porque o encontro individual, verdadeiramente, gente, nessa questão do escalonado, serviço, o grupo, né, ele funciona muito bem. E mais do que isso, cada uma que está aqui vai assim motivando. Foi assim, inclusive, em 2025, deu super certo. Né? As meninas foram se motivando, foram abrindo as câmeras, o microfone, foram dando dicas, sugestões uma para outra, foram compartilhando as metas. A gente vivenciou muito a meta uma da outra. Mas o individual é justamente para eu ter essa oportunidade de estar mais pertinho. Sabe aquele pegar na mão, que não é bem um pegar na mão, porque todo mundo aqui é adulto, ninguém mais aqui é criança, mas aquele pegar na mão para dizer, ó, vou pegar aqui, uma horinha e meia na sua mão e depois você vai. E daí a gente tem o grupo, a gente tem o rito das estações para sustentar toda essa energia, e o rito de virada já foi um pouquinho disso. O rito das estações, meus amores, vai ser muito mais do que isso. Então é isso. Jerry, quer falar alguma coisa, meu amor? Dai, Lenovo, eu não sei quem é. Querem trazer algo nesse momento? Sei que muitas saíram do trabalho, estão à vontade, com câmerazinha fechada, mas eu vou manter esse espaço aberto, tanto no WhatsApp quanto no Instagram, tá? Para ser um momento de tirar dúvidas. Estou deixando também gravado para assim, disponibilizar para quem não pôde estar nesse momento. E para a gente encerrar, meu livrinho aqui, meus amores, que, nossa, tem tantos anos. Tá velhinho. Vou tirar uma mensagem, tá? Eu vou escolher o lado esquerdo, tá? Porque quando a gente abre, são duas páginas, eu vou escolher o lado esquerdo para assim trazer essa mensagem para vocês. Meus amores, vamos nós. Você que tem a felicidade de ver seus netinhos tão lindos, repare que eles têm os olhos fixos em você, tomando-os como exemplo e modelo do que diz e faz. Conte a eles histórias bonitas, de fundo moral,
e desperte em suas alminhas o amor, a virtude ao trabalho. Mas, sobretudo, saiba dar-lhes a maior lição que terão em sua vida, seu próprio exemplo de trabalho e honradez. Super alinhado, né, meus amores? A gente tá aqui indo para o futuro e lembrando quão precisa sustentar essa identidade, essa congruência para ser essa perpetuadora. É sobre propósito, é sobre missão, é sobre testemunho. É mais do que sobre testemunho. É sobre o que a gente está trazendo aqui, sobre legado. Então, quando a gente fala aqui sobre a felicidade de ver os netinhos, significa a necessidade de se ver no futuro. Assim eu encerro, meu amor, esse momento, meus amores, esse momento. Eu vou trazer aqui uma música que assim eu senti no coração. E daí vocês podem ir escutando e cada uma no seu tempo pode se sentindo à vontade para assim também, né? E saindo da sala, se permitindo fazer um chazinho, relaxar, ter seu momento de descanso. Nessa noite de segunda-feira, hoje, dia 19 de janeiro. Vou trazer essa música, Começar em Mim. Cedo me acorda a oração. É o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Jamais não tá saindo aqui pra mim, não. Começar em mim. Não, meu amor. Não. Quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Estão escutando agora? Ainda não. Não? Então vai ver sou eu aqui. Jerry disse que tá. Cedo me acorda a oração. É o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Cada um começa em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. De dentro pra fora, em pé. É individual, mas se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Mas tanto tempo é em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quanto pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso
posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Lá, 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 mais amor. Gratidão, gratidão, obrigada. Haja mais amor a começar em mim, Obrigada pela amor que eu tanto quero confiança. ver a começar em mim, Sentir no a coração. começar em Estaremos mim. juntas Quem nesse me propósito durante todo o ano de 2020. que antes possa Pelo me número reconhecer, foi nesse me Seda descrever Ibera, em pelos teu nossos 9 anos. E essa é a amor. importância também, para a gente fortalecer esse processo de consciência, para que o planejamento aconteça Amém. a partir do autoconhecimento. Amém. Beijo enorme, meus amores. Beijo enorme. Fiquem com Deus. Fico lá à disposição por WhatsApp e também pelo Instagram. Sempre sonhei com a Beijo. Vou encerrar aqui. Um beijo enorme, meus amores.